Estamos de volta com Cidadania nesse terceiro bloco. Nós continuaremos debatendo com o Procurador-Geral da República, o Dr. Aécio Mares Tarouco, o tema corrupção, e vamos tratar também sobre as 10 medidas do Ministério Público Federal para combatê-lo, que é muito importante, né, Val? Com certeza. Muita gente participando. Eu agradeço, né? A nossa amiga Carol aqui pelo WhatsApp. Está nos parabenizando pelo programa, disse que viu através do Periscópio, a gente fica feliz. Muita gente nos assistindo agora. Um abraço especial para o nosso amigo Antônio Domingo, está assistindo, sua esposa Cleitinha, está lá assistindo, nossa amiga Zugnete, lá do nosso querido condomínio Ari Salem. Muita gente, Dona Francisca, né, do Santo Antônio, gente muito boa, sempre acompanhando. Enfim, todos os bairros, todo mundo ligado no programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Não é isso, Joyce? Isso mesmo. E tratando, né, continuando a tratar das 10 medidas do Ministério Público Federal contra a corrupção, nós gostaríamos de saber agora, doutor, que o senhor colocasse mais detalhadamente essas questões. Quais seriam essas medidas, né, no combate efetivo à corrupção? Bem, essas medidas, elas se dividem em várias, cada medida dessa divide em várias, que, como eu falei, são alterações na legislação atual. Uma delas é a criminalização do enriquecimento ilícito, ou seja, o agente que tem um patrimônio que não condiz com a sua renda vai ser considerado crime. Por exemplo, um servidor que tem um salário de R$2.000 e tem uma cobertura de R$1 milhão, não condiz o patrimônio com a sua renda. Vai ser criminalizado, previsto no Código Penal com pena de prisão. Essa é uma das medidas. Outra medida interessante é a possibilidade de realização de teste de integridade dos servidores públicos. Ou seja, o servidor público sabe que existe esse tipo de teste, mas é simulado uma situação que dá propensão ele a realizar um ato desse. E ele não sabe se aquela situação é real ou se é simulada. Isso aí com repercussão na sua carreira, inclusive com possibilidade de perda do cargo, caso ele demonstre que tenha essa propensão a cometer atos ilícitos. É outro tipo de medida que vai ser tomada. Essa medida já existe até nos Estados Unidos e foi copiada de lá. Né? Outra medida interessante é a vinculação do orçamento do Poder Executivo, tanto municipal, estadual ou federal, de uma determinada porcentagem para campanhas educativas da população a respeito de intolerância à corrupção. Seja como denunciar e como identificar um ato de corrupção. Outra medida que vai ser tomada, que está sendo proposta, é a responsabilização dos partidos políticos, né, que atualmente eles não são responsabilização dos partidos políticos. Objetiva, né? Caso eles utilizem recursos ou bens comprovadamente oriundos de infração penal. Né? Outra medida é a criminalização do Caixa 2, aquela contabilidade paralela, né, que o candidato e o partido às vezes utilizam. Vai ser, além da penalização do partido político, também como crime eleitoral da pessoa física, com pena de prisão também. O Caixa 2 também, né? Caixa 2 vai passar a ser crime. Vão ser aumentadas algumas penas desses crimes, né, correlatos à corrupção, né, particularmente as penas mínimas, que são muito baixas, que dão muito ensejo à prescrição. Principalmente a corrupção de altos valores, né, doutor? A corrupção de altos valores vai se tornar um crime hediondo, né, ou seja, o que vai dificultar a concessão de benefícios penais, tipo indulto, progressão de regime, né? Os prazos de prescrição vão ser alterados, particularmente também. Isso é muito importante. Né? Alguns marcos da interrupção da prescrição. O que é a prescrição? É a extinção do direito do Estado punir pelo decurso do tempo. Ou seja, por exemplo, até resumir aqui para amiga de casa. A pessoa comete o crime, claro, não há a certeza ainda, porque tem que ter um processo que ela cometeu o crime, ela comete, começa-se o processo, demora muito tempo para que se descubra, para que se comprove que a pessoa cometeu o crime, porque esse prazo de prescrição é curto. O que é que acontece na prática? Algo que o doutor Aécio chamou a atenção no primeiro bloco, a impunidade. Então, a prescrição gera muita sensação de impunidade, porque simplesmente a pessoa se livra, né, doutor Aécio? Exatamente. O Estado não pode mais punir o sujeito. Né? Então, alguns prazos de prescrição serão dilatados e haverão outros marcos de interrupção da prescrição. Ou seja, aconteceu aquele tipo de fato, por exemplo, um recurso protelatório, a interrupção é zerada. Interessante, o recurso é muito bom. Aumenta, que é outra visão, a eficiência da justiça penal, não é isso? Exatamente. E inibe também o infrator a fazer esse tipo de procedimento protelatório. Né?
Tem também medidas na improbidade, né? A lei de improbidade é simplificação do procedimento. A fase inicial do procedimento de improbidade, ela duplica a fase de defesa inicial, então ela vai ser simplificada para apenas uma citação, uma intimação, o que vai reduzir o prazo da ação. Nessa parte, consolidando o entendimento jurisprudencial hoje, né? Que diz, é basicamente igual ao processo penal. Que diz que aquela manifestação prévia, quando ela é feita, já é assegurado, vamos dizer aí, a defesa. Ele simplesmente vai repetir depois a mesma coisa que ele se manifestou. A simplificação. Imagine quando tiver 10 réus numa ação, até intimar todo mundo, depois volta para fazer nova intimação. Aí o processo demora muito mais tempo do que deveria, né? E também a criação, a especialização de varas e de turmas nos tribunais para julgar as ações de improbidade. Porque atualmente não existe especialização, a ação de improbidade entra na vala comum. Eu quero nessa parte, acho que Joyce acompanhou como advogada, eu participei ano passado de uma comissão específica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a comissão de julgamento de ações de improbidade, e essa preocupação é muito importante, porque são processos tão grandes, né? São 10, 20, 30, 40, 50 volumes, já assustam o juiz. Então, a criação desses órgãos, julgadores próprios, dessas questões, essa especialização realmente vai fazer com que a justiça seja mais rápida, não é isso, doutor? Exatamente. E dentro da improbidade administrativa vai ser criada algo que já existe em outras leis, que é o acordo de ineliniência, que é uma espécie de colaboração premiada, de colaboração premiada dentro da lei de improbidade, ou seja, o infrator... É parecido com a delação, por amigo? É bem parecido. Pois vamos explicar. Ou seja, ele revela as particularidades do ato que ele fez em troca de alguns benefícios para ser reduzido sua sanção. E facilita a investigação, e facilita a ação penal. Interessante isso aí. Doutor, e a questão da recuperação do lucro derivado desses crimes? Essa aqui também é uma das medidas que estão sendo propostas. É importante porque, além de punir, né, o agente que desviou essa verba pública, é importante também que se busque ressarcir o erário público, né? Porque, então, se a gente preocupar-se apenas em punir, popularmente, o rombo no orçamento público vai ficar aberto, né? Existem ações que estão sendo implementadas, criadas, uma no processo penal, que é a ação de confisco, ou seja, depois de ele ser condenado, vai ser confiscado o patrimônio que ele não conseguiu justificar, apesar de não ser decorrente daquele crime específico, mas de outros atos ilícitos, e uma ação civil de perdimento de bens, perda civil de bens também, em caso de, por exemplo, o crime prescreveu, mas aquele delito realmente foi confirmado que existiu, ele pode perder o bem, uma ação civil. E também vai ser criada uma nova previsão de prisão temporária, ou melhor, de prisão preventiva, para obrigar, para evitar a dissipação do patrimônio que ele desviou. Ou seja, evitar que ele use aquele patrimônio para sua defesa processual. Por exemplo, se ele desviou 100 milhões e gasta 20 milhões com advogado, ele está no lucro. Então a ideia é uma prisão preventiva para evitar que ele utilize esse recurso na sua defesa ou para evasão do país, para fuga. Muito interessante essas medidas. Eu vou aqui permitir a participação, muita gente ligando, né? Está começando, pessoal, o programa é feito para você, cidadão. Você faz esse programa. Nosso amigo Rafael Souza, do Costa e Silva, ele pergunta o seguinte: ele quer entender a Lava Jato, o momento em que se encontra a operação e qual será o próximo passo, né? Uma operação realmente muito grande, né? Acho que a pergunta aqui, ele poderia, né, Márcia? Ele poderia, com a pergunta do Rafael, fazer um programa só sobre essa pergunta muito boa do amigo Rafael. Eu não tenho acompanhado muito a ação muito de perto, seja mais o que eu vejo na imprensa e no próprio site da Lava Jato. Existe um Ministério Público Federal, existe um ícone que fala sobre a Lava Jato, em que fase ela está. Mas foi um inquérito que deu origem a outros vários inquéritos e várias ações penais contra vários agentes públicos e também terceiros. Ou seja, existe hoje em dia vários inquéritos em curso, várias ações penais já denunciadas em fase de instrução e já houve inclusive várias condenações de primeiro grau. Tudo isso numa operação só. Porque são vários crimes em várias situações diferentes. Nós podemos afirmar que a Operação Lava Jato, né, o esquema de corrupção, né, que envolve a maior estatal do país, que é a Petrobras, que envolve políticos de vários partidos, que envolve grandes empreiteiras do país, a gente pode afirmar que essa operação, ela foi, como é que eu posso dizer, ela foi por descuido, por coincidência, descoberta, porque inicialmente a intenção era investigar doleiros, né, e o crime de evasão de divisas. Houve uma busca e apreensão, e essa busca e apreensão
gerou a apreensão de documentos que deram ensejo a outros inquéritos. Foi por causa de uma medida cautelar de busca e apreensão que deram origem às outras investigações. Foi um encontro fortuito de provas. Foi interessante, né? Isso aí, muito interessante. Não era nem o objetivo principal, né? Muito interessante mesmo. E acabou sendo o que a gente vivencia hoje, o maior escândalo de corrupção do país, né? Depois o mensalão, hoje mesmo, os ministros do Supremo disseram que o mensalão, foram claros, foi fichinha. A gente pode dizer que foi um crime, claro, ninguém está pré-julgando nada, né? Principalmente, claro que já há condenações sujeito à instância, mas nós podemos dizer, segundo os ministros do Supremo, que o mensalão foi um crime de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. Interessante. Ô, doutor Aécio, me diga uma coisa. O que é que o Ministério Público Federal tem feito, e principalmente aqui em Mossoró, em termos de campanhas de caráter educativo, preventivo, tem sido feito algum tipo de promoção, de conscientização, de visitar escolas, não só com essas medidas que o senhor muito bem aqui resumiu, mas de um modo geral. Ou o Ministério Público Federal tem atuado mais de forma repressiva? O Ministério Público tem atuado muito de forma repressiva, mas existe uma campanha paralela a essa das 10 medidas, que é a campanha Diga Não à Corrupção. Essa campanha ainda está em fase incipiente, sendo divulgada muito ainda na base, na base da internet, na base de fornecimento de banners e de adesivos, mas acredito que no futuro próximo, principalmente após a aprovação dessas 10 medidas, ela vai ter um caráter mais educativo. Desde já, eu quero dizer para você que o site Novo Eleitoral, que é o nosso site, não é? E o nosso Instituto Novo Eleitoral, que nasceu justamente também engajado nessa busca de conscientização das pessoas, nesse combate à corrupção. Essa foi sempre a nossa ideia e apoia totalmente e é um instrumento à disposição do Ministério Público Federal para essa campanha Diga Não à Corrupção, que eu também já conhecia, e a gente tem que levar realmente, como por exemplo, eu tenho um projeto nosso, o Novo Eleitoral nas escolas, né, Joyce? Nós vamos, os apresentadores aqui do programa Cidadania, eu, Joyce, Sheina, Fábio Hunter, né, que já chega, nós vamos à escola, o Márcio também, Márcio Oliveira, que não aparece qualquer dia, ele é o Lombardi, né, aqui do nosso programa. Nós vamos pegar uma peça com ele, né, Luziara? Vamos aqui mostrá-lo, ele vai participar, evidentemente, desse Novo Eleitoral na escola, nós vamos discutir, vamos envolver tudo isso, vamos envolver até os demais programas da TV Câmara, nós temos que conscientizar todo mundo da importância, e o Ministério Público Federal, na minha ótica, tá agindo muito bem em não trabalhar só repressivo, não é isso, Joyce? Exatamente. Tem pergunta aí dos amigos de casa. Nós temos mais participação dos nossos telespectadores, agora de Cleide Moura, do Costa e Silva. Muito obrigada, Cleide, pela sua participação. Doutora Aécio, ela quer saber o seguinte: quais as matérias em que o Ministério Público Federal atua nos municípios? O Ministério Público Federal, ele atua só quando existe interesse federal, ou seja, competência da Justiça Federal. No caso, quando houver recursos federais envolvidos na irregularidade, o Ministério Público Federal vai atuar. Por exemplo, um convênio que o município faz com o Ministério, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, que é repassado verba federal para o município, aí já a atribuição do Ministério Público Federal. Programas federais como alimentação escolar, como transporte escolar também, que existe verba federal envolvida, é competência da Justiça Federal e do Ministério Público Federal investigar e apurar. Existem parcerias do Ministério Público Federal com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho, dentro, vamos dizer, dessa atuação? É comum isso ou não? Ou são órgãos que ficam estanques, cada um trabalhando na sua? Não existe um convênio formal, mas a colaboração dos órgãos é muito eficiente, ele realmente existe. Quando o Ministério Público Estadual toma conhecimento de algo que não é da competência dele, ou que tem correlação com a competência federal, ele nos informa e às vezes nós temos algumas operações conjuntas. Às vezes a nossa interceptação telefônica, a nossa busca e apreensão serve para ele e a dele serve para a gente. Então há essa compartilhado. Há essa integração, isso é muito importante. Nós vamos aqui, o bloco está mais ou menos chegando ao fim, não é, Joyce? Acabando, né? O tempo mas dá um tempinho para o doutor Aécio fazer as considerações finais. Claro, primeiro, né? A gente quer agradecer a presença, a disponibilidade da doutora Aécio em participar, esclarecer dúvidas dos nossos telespectadores, né? E agradecer a presença e dizer que sempre que ele quiser vir aqui discutir conosco, ele será sempre muito bem-vindo.
Com certeza. Pedir desculpa antes de passar para as suas considerações. Algumas pessoas que nos ligaram, pessoas que mandaram as suas mensagens pelas redes sociais, nós vamos tentar registrar no último bloco, mas infelizmente são muitas perguntas. O programa, você viu, era muita coisa para falar. A gente tinha que tentar levar para o amigo e amiga essas 10 medidas contra a corrupção. Doutor Aécio, eu queria que o senhor se sentisse convidado sempre e falasse, fizesse as suas considerações finais. Agradeço novamente o convite de participar. Eu só queria enfatizar que os cidadãos que estão insatisfeitos com esses últimos atos de corrupção que estão aparecendo na mídia, participem dessa campanha de 10 medidas anticorrupção, se dirijam às unidades do Ministério Público Federal, assinem a lista, recolham a assinatura de seus conhecidos, seus vizinhos no trabalho e levem essa folha de apoio à campanha para que ela seja efetivada. Falo também que a participação do cidadão no combate à corrupção é muito importante, em fiscalizar, exigir transparência do gestor, e a corrupção não é apenas um aspecto moral. É o aspecto do dano social, de falta de educação, falta de saúde, falta de infraestrutura, que acaba com o futuro de muitas gerações. Então, quem rouba milhões, mata milhões. Com certeza. Finalizou de modo assim fantástico. Até me emocionei, porque quando a gente pensa saúde ruim, educação, segurança, quem está reclamando tudo, esses políticos que roubam e assaltam o dinheiro público, esses verdadeiros larápios aí, eles evidentemente estão matando milhões de pessoas, que isso fica bem claro, né? Enfim, finalizar aqui o bloco, né? Nós voltamos já, né? Com mais atrações. O programa Cidadania é espetacular. A gente volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.